Chegamos a mais um Momento da História! E hoje a história é com a tia Araceles. Já pegou uma almofada para sentar e prestar atenção nessa história maravilhosa? Então vamos contar até 3 para entrar na história. Vamos lá no 1, 2, 3! Paz do Senhor, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje vou contar uma história para vocês que fala num cenário de guerra. E essa história passa-se no livro de Daniel. Isso mesmo. Quem será que foi Daniel, crianças? Daniel morava em um país, em Jerusalém. Ele morava lá e foi invadida pelo rei Nabucodonosor. Nabucodonosor era o rei dos caldeus. E quando Nabucodonosor invade Israel, ele saqueia o templo e leva consigo utensílios, crianças, todos em ouro, que eram usados para a adoração do Deus de Israel. E junto com os utensílios, muitas outras coisas ele leva também. E ele resolve levar jovens. Ele disse: eu quero jovens que sejam da linhagem real de Israel e que tenham bons estudos, bom entendimento, porque eu vou usá-los lá na Babilônia. E então, dentre esses jovens, quem vai? Daniel e mais alguns de seus amigos. E Daniel era da linhagem real, era um jovem temente a Deus e que tinha muito estudo. E quando eles chegam naquele país, sabe o que aconteceu, crianças? Eles tiveram que ser separados por ordem do rei por 3 anos, até que eles aprendessem todos os costumes de lá. E sabe o que aconteceu, crianças? Daniel, quando começou a observar que o copeiro do rei estava trazendo manjares do rei. E então ele chama o copeiro e diz: o que é toda essa comida? E o copeiro diz: o rei Nabucodonosor mandou que vocês se alimentassem com os manjares dele. Sabe por quê? Porque ele quer vocês bem forte e saudável. E tinha muito vinho também, crianças. Mas Daniel e seus amigos, quando viram aquilo, propuseram no seu coração de servir a Deus, de não se misturar com o costume daquelas pessoas. Porque, por certo, todos aqueles alimentos, aqueles manjares, eram doados e sacrificados ao Deus deles. Mas Daniel e seus amigos, eles eram fiéis a Deus. Então eles não quiseram se contaminar com o manjar. E aí o copeiro disse: mas eu não posso fazer isso. Ele disse: faça uma prova. Nós vamos ficar 10 dias com água e vegetais. Não vamos comer. Daqui 10 dias você volta aqui e olha para nós. E então foi feito assim, crianças. 10 dias depois, o copeiro do rei chama eles, observa eles e fala: eles ainda estão fortes, eles estão saudáveis, eles estão bem. E então continuaram dessa forma. No final dos 3 anos, Daniel e seus amigos é tirado de lá para servir o rei Nabucodonosor, juntamente com os seus sábios. Mas Daniel e seus amigos passaram por muitas situações naquele país. E uma delas foi bem difícil para Daniel. O que aconteceu? O rei Nabucodonosor, o castelo dele é invadido e ele morre por Dário. O rei Dário assume o castelo. E quando o rei Dário assume aquele reinado, pega Daniel e seus amigos e leva juntamente com seus governadores para servir a ele. E sabe, crianças, o que aconteceu? Aqueles governadores eram homens muito maus. Aqueles governadores começaram a ter inveja de Daniel, porque Daniel tinha uma sabedoria que não era só humana, ele tinha uma sabedoria de Deus. E eles começaram a pensar: vamos derrubar Daniel, vamos destruir Daniel. E eles não sabiam mais o que fazer, porque eles não conseguiam pegar em alguma coisa que Daniel estivesse errado. Então sabe o que aconteceu? Eles tramaram: já sei o que nós vamos fazer. Vamos pegar Daniel na fé dele, na fé do Deus dele. Porque Daniel, crianças, todos os dias, Daniel estava lá orando ao seu Deus. E Daniel orava lá na janela do seu quarto, voltado para Israel. E então, crianças, sabe o que aconteceu?
os amigos deles, os governadores, começaram a passar lá e ver que Daniel estava orando. Então eles pensaram, mas a gente não tinha conversado com o rei para que ele fizesse um decreto e qualquer um que clamasse ou pedisse qualquer coisa a um Deus diferente, que não fosse o rei, fosse lançado na cova dos leões. E o outro amigo disse, sim, é verdade. E eles andavam lá pelas cidades, crianças, só tramando, cochichando contra o Daniel. E então eles disseram, sim, é verdade. E então eles resolveram correr e dedar Daniel para o rei Dário. E correram o rei Dário e disseram, rei, não fizesse um decreto que ninguém poderia clamar a um Deus que não fosse a ti? E o rei disse sim. Então, rei, você não pode voltar atrás, mas Daniel ainda está ali no quarto dele, com a janela aberta, voltado para Jerusalém, clamando ao Deus dele. E o rei Dário ficou com o coração apertado, crianças, porque o rei amava Daniel, ele gostava de Daniel. E ele disse, mas e agora, o que eu faço? E então começou todo mundo a dizer para ele, mas você não pode voltar atrás, rei. Porque naquele tempo, crianças, quando um rei fazia um decreto e assinava com o seu anel, não podia voltar atrás. Então o rei Dário disse, tá bem, jogue Daniel na cova dos leões. Na cova dos leões, crianças, já pensaram isso? Sim, antigamente existia isso. Ele jogava as pessoas lá que estavam condenadas por algum motivo e os leões comiam aquelas pessoas. Então, crianças, o rei foi até lá e disse, bom, Daniel, já que você está sendo jogado e eu não tenho como te livrar dos leões, eu quero te falar uma coisa, que esse Deus que você serve te livre da cova dos leões. E então lançaram Daniel dentro da cova dos leões. Eu não sei quantos leões tinha lá, criança, mas eu creio que tinham muitos. Você já viu o leão que faz aquele leão brabo que fica rugindo lá dentro no zoológico? Talvez você já tenha visto. Pense que medo. Mas o rei nem dormiu naquela noite, crianças, só pensando, meu Deus, o que será que vai acontecer com Daniel? Eu acredito que ele até roeu as unhas. E olha só o que aconteceu. Quando amanheceu o dia, o rei corre lá na cova. E quando ele chega lá, ele grita, Daniel, Daniel, por um acaso aquele teu Deus que você serve te livrou dos leões? E Daniel grita lá da cova, rei, viva tu e a tua casa. Eu estou vivo, o Deus que eu sirvo me livrou dos leões. Glória a Deus, criança. Veja que Deus maravilhoso que nós temos. Mas eu quero falar rapidinho para vocês daqueles manjares que nós falamos no comecinho da história. O que são aqueles manjares? Eles podem representar alguma coisa que o mundo nos ofereça, sabe, crianças? E que vai o quê? Nos contaminar. O que é isso? É um vírus. O vírus não contamina? Assim é o pecado, crianças. O pecado nos contamina e faz o quê? O nosso coração se entristecer. Um coração triste, ele não tem esperança. E sem esperança, criança, você nunca vai imaginar de ver a Deus. Você nunca vai imaginar que um dia você pode chegar no céu. Mas o nosso Deus, o Deus de Daniel, que mandou o seu Filho unigênito para morrer por nós na cruz, para verter o seu sangue por nós, perdoar todos os nossos pecados, tirar todas as manchas do nosso coração e fazer dele mais alvo que a neve, deixar branquinho para nós podermos entrar no céu e fazer com que nós estejamos sempre com o coração alegre e feliz. Ele pode fazer isso por nós. Então, crianças, vamos continuar sendo fiel ao nosso Deus. Amém? Deus abençoe e até a próxima. Que história linda de Daniel! E que nós possamos também seguir o exemplo desse menino maravilhoso, né? Fiquem com Deus e até o próximo momento da história. Tchau!